Olá, alunos da Escola Estrela da Manhã. Eu sou o professor Francisco, professor de matemática. E hoje nós vamos ter uma videoaula de revisão sobre as operações com os números inteiros. Lembrando que os números inteiros são aqueles números que é composto por números positivos e números negativos. Então tem um zero como ponto central, do lado direito é os positivos, do lado esquerdo os negativos. Iniciando com a adição dos números inteiros. Pessoal, é o seguinte, os números inteiros, nós temos a soma de sinais, assim como a soma dos números. Então nós vamos somar números positivos, quando eu adicionar, conserva o sinal do positivo. Quando eu tenho dois números negativos, quando eu estou somando, adicionando ele, conserva o sinal do negativo. Então, na soma, sempre vai prevalecer o sinal dos números que estão sendo somados, se tiver o mesmo sinal. Exemplo, nós temos 4 positivo, mais 6 positivo, 10 positivo. 7 negativo, mais 8 negativo, o resultado é 11 ou 15 negativo. 15 negativo por quê, professor? Porque imagine que você está devendo R$7 e pede R$8 emprestado a outra pessoa. Seu débito vai aumentar para 15. Então, quando eu estou devendo, isso representa um número negativo. Quando os sinais são diferentes, devemos subtrair o maior numeral ou o menor numeral do maior numeral, certo? Então, sempre que os sinais forem diferentes, vamos subtrair o maior do menor numeral. Então, a adição de números com sinais diferentes. Nós temos aqui, ó, positivo mais um negativo. Você vai subtrair, pode ser negativo ou pode ser positivo, certo? A gente só vai descobrir quando descobrir quem são os numerais. Exemplo, 15 positivo mais 30 negativo. 30 é maior do que 15, então subtrai 30 menos 15, 15. Se 30 é maior, o sinal que prevalece é o negativo. No exemplo 2, 20 negativo mais 36 positivo. Observe que o 36 é maior do que o 20 e os sinais são diferentes, então subtrai 36 menos 20, 16 e prevalece o sinal do maior numeral. Na subtração, nós não vamos subtrair, nós vamos adicionar, pegando o valor do sinal menos e transformando no seu oposto. Nós já sabemos que a subtração e a adição são operações opostas. Então, nós temos sempre que for subtrair um número, em vez de subtrair, nós somamos. Então, temos lá, primeiro caso, 4 positivo menos 7 positivo. Esse menos vai virar um mais. O 4 positivo continua o mesmo, porque ele é antes do menos. Então, o 4 continua positivo, o menos vira mais, e depois do menos, o número fica o oposto. Que é o oposto de mais 7, menos 7. 4 mais menos 7, ou seja, 4 positivo mais 7 negativo. Lembrando, subtrai, conserva o sinal do maior. 7 menos 4, 3. E o maior é 7, então o sinal é negativo. Da mesma jeito, segundo caso, 6 positivo menos 2 negativo, ó, 2 sinais iguais e negativo. Depois do menos sempre muda para o oposto e o menos também vira o oposto. Então 6 continua o mesmo, 6 positivo, mas, olha, o menos mudou de menos para mais. E depois do menos, o 2 era negativo, ficou positivo. O oposto de menos 2 é mais 2. 6 mais 2, 8. E como os sinais são iguais, conserva o sinal. Primeira questão. Um comerciante fez 3 vendas e teve prejuízo de R$16 na primeira venda, prejuízo de 23 na segunda e lucro de 45 na terceira. Podemos calcular o saldo resultante dos 3 negócios, efetuado dessa maneira. Observe que, se ele teve prejuízo, é menos 16 na primeira venda. Na segunda, também ele teve prejuízo, menos, ou seja, mais menos 23. Mas ele teve lucro na terceira, que foi 45. Certo? Observe como a gente respondeu ele.
Menos 16 mais menos 23 mais 45. Prejuízo, prejuízo, lucro. Então, 16 e 23 tem o mesmo sinal. Junta e conserva o sinal. 16 mais 23 dá 39. Negativo. Mais 45. Sinais diferentes. Subtrai e coloca o sinal do maior numeral. 45 menos 39, 6. Quem é o maior numeral? 45, então fica positivo. Então ele teve um lucro de R$6. Na segunda questão, temos, numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus Celsius. 5 horas depois, a temperatura registrou menos 7 graus Celsius. A variação de temperatura nessa cidade foi de... Pessoal, se ele pediu variação, nós temos o seguinte, 12 menos. O menos da subtração está representando a variação. Observe como a gente fez aí. 12 menos o menos 7. O 7 é negativo, continua negativo. Só que nós aprendemos que o menos e o outro valor seguinte vira o oposto. Sempre que eu tiver um menos de sinais diferentes, vira o oposto. Então, eu tenho 12 mais 7. 12 mais 7, 19. Então, a variação foi de 19 graus Celsius. Lembrando que menos vira mais e depois do menos também vira para o oposto. Então, o oposto de menos 7, mais 7. Cíntia conduzia um carrinho de controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e valores negativos para as vindas. Então, nós temos a tabelinha com os valores positivo e negativo. Primeiro, andou 17 positivo, segundo, menos 8, terceiro, mais 13, quarta, mais 4, quinta, menos 22 e sexta, mais 7. Então, após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Vamos lá. Pessoal, a gente vai montar uma expressãozinha. Lembrando que eu vou somar todos os valores, tanto os positivos como os negativos. Só que a melhor maneira é eu organizar os positivos e depois organizar também os negativos. Eu estou botando todos os positivos junto e todos os negativos junto. Aí eu lembro da regra. A adição de sinais ou de valores com os mesmos sinais, soma e conserva o sinal. 17 positivo, 13 positivo, 4 positivo, 7 positivo. Total, 41 positivo. A adição de números que têm sinais iguais, mesmo sendo negativo, junta e conserva o sinal. 22 mais 8, 30 e conserva o sinal que é negativo. Então agora nós temos valores diferentes. 41 menos 30. Subtrai e conserva o sinal do maior numeral. 41 menos 30, 11. E o sinal é do 41, que é positivo. Ok? Continuando, nós temos a multiplicação e divisão de números inteiros. Na multiplicação, nós vamos lembrar que tem um joguinho de sinal que nós aprendemos. Multiplicação vai ter mais por mais, vai ser mais, menos por menos vai ser mais. Diferente da adição, na multiplicação, sempre que nós tivermos sinais iguais, o resultado será positivo. Na divisão, a mesma regra. Mais por mais é mais e menos por menos é mais. Também na divisão, sempre que eu tiver sinais iguais, o resultado é positivo. Exemplo de multiplicação. 2 positivo vezes 4 positivo. 2 vezes 4, 8. 8 positivo, porque os sinais são iguais. 4 vezes 10, os dois são negativos. 4 negativo vezes 10 positivo. 4 vezes 10, 40. Menos por menos, mais. Sinais também iguais, fica positivo. Na divisão do mesmo jeito. 20 negativo dividido para 2 negativo. 20 dividido para 2, 10. Menos por menos, sinal positivo. 15 dividido para 3, os dois são positivos, então o sinal já é positivo. 15 dividido para 3, 5. Quando os sinais forem diferentes, na multiplicação e na divisão, nós vamos ter a regra diferente. Sinal diferente, o sinal é negativo. Não importa
como começa? Se primeiro é o positivo ou negativo. Mais por menos é menos, menos por mais é menos. Mais por menos é menos, menos por mais é menos. Então, tanto na multiplicação como na divisão, segue a mesma regra. Exemplo, 6 positivo dividido para vezes 7 negativo. 6 positivo vezes 7 negativo é igual. 6 vezes 7, 42, mais por menos, menos. 12 vezes 2, 12 negativo vezes 2 positivo. 2 vezes 2 dá 24. Então, menos por mais, menos. Na divisão, a mesma coisa. 100 positivo dividido para 2 negativo. 100 dividido para 2, 50. Mais por menos, menos. 125 negativo dividido para 5 positivo. 125 dividido para 5, 25. Menos por mais, menos. Na correção de uma prova de um concurso, cada questão certa vale 5 pontos positivo. Cada questão errada vale 2 pontos negativo. E cada questão não respondida vale 1 ponto negativo. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de resolver o restante. O número de pontos que Antônio obteve nessa prova foi... Observe que, primeiro eu vou descobrir quantos pontos ele acertou e quantos pontos ele perdeu, quantos pontos ele ganhou e quantos pontos ele perdeu. 5 positivo mais 7, 5 vezes 7, 35 positivo. O 7 não aparece sinal, mas nós sabemos que ele é positivo. 5 vezes 7, 35, mais por mais, mais. O 8 não aparece sinal, mas nós sabemos que é positivo. Então, 8 vezes 2, 16, menos por mais, menos. O 5 também não aparece, mas nós já sabemos que é positivo. Sempre que não aparece sinal é positivo. Menos 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 5, 5. Mais por menos, menos. Agora que nós já sabemos os valores que ele ganhou e que ele perdeu, é só somar. 35 positivo, menos 16, menos os 5. Então, tenho 35 menos 16, 19. Fazendo os dois primeiro. Depois, vamos fazer o restante. 19 menos 5, 14. Então, ele ganhou ou acertou 14 pontos. Na segunda questão, temos qual é o resultado de 2 mais 4 vezes 8 menos 4, dividido para 2. 2 mais 4 vezes 8 menos 4 dividido para 2. Então, resolvendo essa questão, nós temos o seguinte. Uma expressãozinha numérica com multiplicação e divisão. Primeiro multiplica, também fazemos a divisão primeiro para depois somar ou subtrair. 2 mais 4 vezes 8, 32. 4 dividido para 2 dá 2. Menos por mais, menos. Agora é só resolver. 32 mais 2 menos 2. Observe que valores opostos cancela e o resultado é 32. Porque 2 menos 2 é 0. Então sobrou só o 32. Pessoal, obrigado pela atenção. A aula de hoje era essa pequena revisão. Estudem, aproveitem o material bastante, tentem fazer as questões novamente e vamos estudar até quando a gente volta para fazer as nossas próximas aulas.